Todos nós estamos reunidos aqui pela paixão, a magia do que os livros podem fazer na vida das pessoas, das crianças e da sociedade. Neste momento, nós vamos ter a entrega de um prêmio especial, um dos 4 prêmios especiais que nós temos essa noite. O prêmio Avena Publishing News de contribuição no mercado editorial reconhece o trabalho e dedicação de longo prazo de um profissional da edição de livros. Em outras palavras, é um jeito dos organizadores do prêmio, Publishing News International Papers, dizerem muito obrigado ao homenageado pela sua contribuição de vida e à causa do livro. Para entregar este prêmio, eu gostaria de convidar o ganhador do ano passado, nosso querido Paulo Rocco. Entregará o prêmio ao grande ganhador deste ano, que é Alfredo Weisflog, presidente da Melhoramentos. Mas eu queria dar uma palavrinha em relação ao Alfredo. Alfredo é um marco no nosso meio editorial. E eu falei para ele hoje que tem uma palavra que eu poderia defini-lo: cordialidade. Ele é uma pessoa muito amável, é um professor, uma pessoa que contribuiu muito ao desenvolvimento do mercado editorial. Então, o prêmio é mais do que justo. Deixe contar, o Leonardo falou, interessa que você conte causos e coisas assim. E um causo que eu tive com o Rocco, não é romântico não. Nós nos encontramos há uns 20 anos atrás na Drupa, que é uma feira de máquinas gráficas, cada um procurando comprar o seu equipamento, e estávamos jantando juntos, e aí um certo momento o Rocco disse: Alfredo, você não acha que esse pessoal de vendedor de máquina são chatos? Uns caras que brigam um com o outro, um fala mal do outro. O bom mesmo é o nosso povo do livro, né? Que mesmo concorrentes somos todos cordiais, alegres e sabemos nos entender entre todos nós. Portanto, esse prêmio, que eu agradeço muito, vai a todo o povo do livro. Sobre o mundo do livro na visão do Dr. Alfredo, eu gostaria de convidar Carlos Carrenho, fundador do Publishing News, para bater um papo com o professor Alfredo Weisflog. Bom, Alfredo, primeiro, parabéns. É unânime, todo mundo comentou que essa escolha tinha que acontecer. E, bom, se eu fosse ficar lendo o seu currículo aqui, tinha acabado o nosso tempo. Muito chato. Então eu vou direto a minha primeira pergunta no início da sua carreira. Porque tem o livro 100 anos do melhoramento, La Cheretá, e lá está dizendo que quando você assumiu a parte de marketing ali, você implantou o costume da pesquisa. Com perguntas como: qual o perfil do nosso leitor? Onde está ele? Aqui aspira. Até mostrando uma certa vanguarda na época. Eu te pergunto, depois aí de 50 anos de carreira, que você comemorou no passado, você descobriu as respostas? Você já sabe o que é o leitor? Ou ainda precisa de muito mais pesquisa? Não, continua sendo difícil, graças a Deus. Eu acho que uma das belezas do mercado editorial é exatamente esse: é permanentemente responder às perguntas, aos questionamentos e às inquietudes dos seus
outro lado, nós temos hoje mecanismos que não existiam naquela época. Nós também introduzimos, via Câmara do Livro e Sindicato Nacional dos Editores, inicialmente, uma pesquisa global da produção. Hoje tem a Nielsen, tem GfK, tem, enfim, empresas especializadas que respondem grande parte dessas perguntas. Agora, perguntas qualitativas, isso realmente ou se faz em consórcio ou se faz individualmente, porque não dá para ser do ponto de vista coletivo, societário. Perfeito. E quando eu estava pesquisando, lendo o livro, olhando os sites, etc., eu descobri várias coisas do seu avô Alfred, dos seus tio-avós Otto, Walter, que foram os pioneiros da Melhoramentos. E a história é muito interessante se vocês tiverem acesso a esse livro, mesmo no site. Mas tinha poucas histórias do Hasso, que é seu pai. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, a influência que ele teve em você e na Melhoramentos. Bom, deixa eu contar uma... Nosso Weissfeld, meu pai, era uma figura absolutamente especial. Era uma pessoa de uma modéstia incrível, de uma amabilidade sem par. Era realmente amado por todos e sempre foi um homem que disse e praticou isso: o sol nasceu para todo mundo. Então ele não via concorrentes, ele via gente com possibilidade de participar do mercado. E aqui deixa eu fazer um parênteses aproveitando a Avena. Meu pai foi o grande incentivador porque a Champion Papel e Celulose viesse se instalasse aqui no Brasil. O nosso diretor atual, na época não era sequer nascido, e uma das coisas que ele incentivou e lutou muito com ele foi exatamente a produção de celulose de eucalipto, que hoje é uma coisa absolutamente corriqueira. Nós produzíamos celulose na base de sulfito, a Champion fez a base de Kraft. Mas o mais interessante disso é que a Champion, no fundo, descobriu a grande particularidade da fibra de eucalipto. Tanto é que quando eles foram fazer os primeiros testes, eles produziam papel de impressão com celulose fibra longa. Quando eles foram fazer o primeiro teste de papel com 100% de eucalipto, simplesmente esse papel pegou fogo na máquina. A Champion teve que redesenhar toda a sua máquina de papel para produzir com fibra de eucalipto. Por quê? Porque a fibra de eucalipto, ao contrário da fibra longa, ela dava uma drenagem tão rápida na máquina de papel que ela chegava tão seca nos secadores que simplesmente pegava fogo. Então, pouca gente sabe dessa história. Depois a International Paper... E seu pai estava envolvido nessa? Estava envolvido. Ele era uma figura exatamente nesse sentido. Ele incentivava todo mundo, ele motivava todo mundo. Era uma figura excepcional. Ah, perfeito. E eu gosto muito do... A Melhoramentos tinha um slogan antes que era do Pinheiro ao Livro. Porque agora está o Pinheiro e o livro. Mas porque vocês tinham toda a cadeia do livro, chegou até gráfica, papeleiro, livraria, etc. Olhando hoje a cadeia do livro, que conselho você daria para essas novas gerações dos editores e profissionais do livro em respeito à cadeia do livro, que eu acho que você é uma das pessoas que absolutamente passou por todas as áreas? Mudou muito, né? Porque hoje em dia a escala dos negócios é outra, né? Dificilmente você consegue ter uma situação como era antigamente, que você tinha a sua gráfica,
a sua editora, a sua livraria. Hoje em dia não, ou você foca num segmento específico e trabalha bem esse segmento, ou esquece, isso é impossível alguém cobrir toda a cadeia do livro. Naquela época era possível, afinal estava se desbravando o país. Perfeito. E mudando um pouquinho de assunto, você foi presidente da Fundação Dorina Novil e foi muito atuante nessa questão da acessibilidade e do livro. A gente teve algumas mudanças de lei, de legislação agora. Como é que você vê a questão da acessibilidade hoje no Brasil, particularmente em relação ao livro e aos deficientes visuais? Olha, foi uma luta de muitos anos em que eu acho que o papel que eu tive nesse processo todo foi um papel de intermediário oculto, porque havia radicalização tanto do lado editorial como radicalização do lado dos deficientes visuais. E a ideia era efetivamente tentar, pouco a pouco, fazer cada um entender as necessidades do outro e também entender que, como se diz, existiam limitações. Um dos grandes sonhos dos deficientes visuais era que se pudesse levar, por exemplo, todos os livros em braille para as livrarias. Então, tinha que fazê-los entender que, pelo tamanho que um livro braille, né, que cada livro, um livro normal de 250 páginas, acaba dando 7 volumes de braille, seria praticamente impossível levar às livrarias. Graças a Deus surgiram os livros digitais e aí nesse campo acho que o atendimento ao deficiente visual foi pioneiro. E nós lá na Fundação Dorina realmente introduzimos o DAISY, que foi desenvolvido pelo Consórcio Mundial da Internet, que foi o pioneiro em termos de livro. Caiu. Acontece. Que realmente foi o pioneiro do livro do e-book. Foi Isso foi antes do Kindle, até vocês já estavam experimentando. Depois houve outras evoluções. Hoje a maioria dos livros se diz, são acessíveis, os próprios leitores são acessíveis, enfim, continua havendo um progresso enorme nesse sentido. Perfeito. E você contou uma história da Drupa, mas eu queria manter na Alemanha, mas falar de Frankfurt. Já foram 48 feiras de Frankfurt no currículo, e você ainda liderou a comissão executiva em 94, quando o Brasil foi o país convidado. Qual a sua melhor história de Frankfurt? Acho que pode contar. Não sei, você me pegou. Se você tivesse me preparado, mas daí não, já teria tem que ser pensado natural. um pouco. Não sei. Qual a feira que mais te marcou? Não sei. Conta um pouquinho como é que foi fazer o Brasil, representar o Brasil em 94. Olha, foi uma luta terrível, porque... Tá vendo? Vai ser a melhor história. Vai ser a melhor história. Né? Provavelmente. Foi terrível pelo seguinte, todo o processo começou 3 anos antes, ou seja, em 91, e estávamos no início do governo Itamar Franco. E montamos todo o projeto, né, e que a grande dificuldade era fazer as pessoas entenderem, tanto editores como agentes governamentais, de que o alemão tinha uma cabeça diferente da nossa, ou seja, alemão planeja 2 anos antes. Então eles queriam saber, quando a gente foi reservar, por exemplo, um museu, 2 anos antes, eles queriam saber
que dia ia ser o coquetel de inauguração e a que horas. E o cardápio, talvez? Quase. O cardápio era um ano antes. Um ano antes. Isso foi uma das dificuldades. A outra dificuldade foi que no período do Itamar Franco houve 5 ministros de Relações Exteriores, 5 ministros da Educação, 5 ministros da Cultura. A todos eles nós tínhamos que todas as vezes reapresentar o projeto. E no fim nós tínhamos inclusive fechado financeiramente o patrocínios, etc. Entrou o último ministro da Cultura, que telefonou ao presidente da Petrobras e disse: escuta, vocês vão dar 2 milhões para esse projeto de Frankfurt? Ele disse: vamos. Não, corta porque não é necessário. E ficamos pendurados em 2 milhões. Mas mesmo assim, deu certo, no final deu certo. Graças a Deus. A gente tem que ir terminando aqui, mas antes eu queria... Paulo Rocco lembrou a sua generosidade, e todo mundo com quem eu conversei sobre você são as palavras gentileza e generosidade. E eu tenho uma história pessoal, que eu já experimentei isso. Quando eu morei na Suécia 12 anos atrás, você fez questão em Frankfurt de ligar para um amigo seu, companheiro da International Purpose Association, o Lostgren, e me apresentar para ele. E hoje, a maior parte dos contatos que eu tenho no mercado, e como eu estou me virando lá hoje, foi graças a esse primeiro contato com o Lost, que me apresentou para todo mundo. Eu queria agradecer muito publicamente isso. E minha última pergunta... E o Lord, só fazendo um parênteses, foi o grande homem que introduziu todo o tema da defesa dos direitos de publicação na IPA. Sim, ele foi extremamente importante também no mercado sueco, da baixa do imposto, extremamente atuante. Minha última pergunta tem a ver com o que você estava fazendo nos últimos dias. Você me falou que você foi comemorar seus 45 anos de casado em Portugal. Eu até comentei com o Léo quando eu soube isso, que talvez a gente tivesse que dar o prêmio para a Rosana, de aguentar um editor 45 anos, não para você. Mas eu, principalmente alguns anos atrás, quando eu viajava muito, ela quase chegou a fazer um quadro imenso meu dentro de casa para dizer para os filhos: olha, esse é seu pai. Pois é. Eu ia perguntar, a minha última pergunta é isso, até porque a Melhoramentos tem uma empresa familiar muito forte. Qual a importância da sua família na sua carreira? Olha, a família é tudo. E como toda família, tem gente de forma A, tem gente de forma B, e aos poucos as coisas acabam se acomodando. Nem sempre é fácil, mas de outro lado é muito bom. E estamos hoje preparando o que nós chamamos o G4, a quarta geração, para ver que afinal, depois de tantos anos, precisa viajar mais a prazer do que a trabalho. Sem dúvida. Alfredo, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns a Rosana Weisflag também. Muito obrigado, uma salva de palmas.